Boa noite, chegando aqui ao vivo, um pouquinho de atraso aqui no nosso horário, porque estava piscando a energia aqui, então não sei onde você tá, mas aqui tá chovendo, a energia tá bagunçada, desligou todas as coisas aqui um pouquinho antes de... Ana Rosa, boa noite, que bom ver você aqui, me manda uma mensagem no direct. Então, o que aconteceu aqui é isso. A energia está dando uns picos. Se por acaso vocês estiverem com alguma dificuldade, vão me avisando, tá bom? O Instagram vai avisando aqui as pessoas que a gente já está aqui ao vivo, toda quarta-feira, para a gente falar sobre comunicação não violenta, que é o nosso assunto. E hoje fiz até uma brincadeirinha lá nos meus stories para falar do tema de hoje, né? Geralmente eu ponho lá uma brincadeira nos stories para a gente introduzir o nosso tema. Eu sou espelho, Ana. Saudade de você. Para a gente falar, então hoje, né? Ontem, na verdade, a gente começamos a primeira turma do curso de extensão Comunicação Não Violenta e Cultura de Paz, né? Para ambiente, para as organizações, ambiente de trabalho e cotidiano. E uma das alunas que estava comigo ao vivo, uma aluna que estava comigo ao vivo, me falou uma questão sobre elogios, enfim, do local de trabalho. Sabe esses elogios que você pode fazer para o profissional? Aliás, você já fez algum elogio depois de um bom atendimento, depois de, né, ter sido servida de alguma forma? Você já elogiou alguém pelo serviço que ela prestou a você? Como é que é isso aí na sua rotina? Em geral, a gente faz reclamações, né? Isso é muito comum a gente ter reclamações, né? Muito frequente. Então, se algo não saiu como desejado, se o produto não era o que a gente queria, se, enfim, né, não deu muito certo o atendimento, ou, sei lá, o que você foi fazer, né, o que você comprou, enfim, a atividade a gente tem o hábito muito mais comum de reclamar, né, de ir lá e fazer uma reclamação. E eu não estou dizendo que isso está errado, né? Acho que a gente tem sempre que usar os canais, né, das organizações, das empresas, enfim, para a gente melhorar, para a gente aprimorar, para a gente ouvir, né, o que as pessoas estão dizendo. Então, na época que eu fui gestora, né, eu às vezes desconfiava muito quando não tinha nada, né? Então, para mim era mais uma dificuldade, né, uma barreira de acesso que as pessoas tinham ao canal para falar do que eu achar que estava tudo certo. Mas trabalhei em lugares em que isso funcionava muito, em que as pessoas usavam muito. Então, sempre imaginei aquele canal como algo que pudesse me ajudar a olhar para a equipe e pensar: poxa, eu preciso melhorar aqui, talvez eu preciso treinar melhor essa pessoa, esse funcionário. Mas estou falando dos canais porque todas as instituições praticamente têm um canal, né, que a gente chama de ouvidoria, ou um canal Fale Conosco, né, Fale Comigo, que é justamente para a gente fazer essas pontuações, né, que podem ser reclamações, elogios ou sugestões, algo que você já viu em outro lugar ou que você acha que seria efetivo ter ali também. E hoje a gente vai falar sobre elogios, então. Então, ela estava me contando sobre esse canal e sobre uma situação que aconteceu no trabalho dela, específica. E aí eu falei, poxa, eu vou falar sobre isso na live de amanhã, porque algumas pessoas do curso, principalmente do curso de paz, já tinham me feito essa pergunta, né? Existe uma forma que as pessoas até meio que, como eu posso dizer, chacotearam, né, a educação positiva, que é você sempre fazer uma forma de elogio, sempre você trazer aquilo que você está pedindo para a pessoa de uma forma que não seja violenta, né? Que é o que a gente fala aqui de comunicação não violenta. E algumas pessoas me perguntam, Lídia, é educação positiva? Eu não conheço a educação positiva para falar se é mais parecido do que eu acho. Tem alguns pontos em comum, sim, mas eu não conheço toda, então não posso dizer. Da comunicação não violenta que eu estudo bastante, eu posso dizer que a gente tem uma maneira de elogiar que não é uma maneira que pode se apresentar como uma violência. Porque violência não é só, se você já me acompanha aqui há um tempo, você já sabe. Se você está chegando agora, então já pega essa informação.
a comunicação não violenta não é só o fato da gente não falar palavrão, a gente não agredir diretamente a pessoa, mas a forma violenta, ela também pode ser com palavras manipulativas, com palavras que sejam de alguma forma para fazer com que a pessoa faça aquilo que você queira, né? Que também é uma forma de manipulação, mas isso não é comunicação não violenta. Então, a comunicação não violenta sempre vai prezar pela ecologia das relações, aquilo que é bom e respeitoso e humano para mim, para o outro e para o ambiente. Então, nessas aulas, os pais normalmente me fazem muito essa pergunta, né? Lid, quando é que o negócio tá se mexendo aqui, gente? Deixa eu dar uma arrumadinha. Como é que é essa questão de eu devo elogiar? Então, na educação positiva tem muito isso. E aí tem vários memes, né? Meio chacota, assim, da educação positiva, que você, inclusive as pessoas brincam, né? Você vai fazer, você vai querer comer o arroz com feijão ou vai comer, sei lá. E aí fala uma coisa bem esdrúxula, assim, né? Que obviamente não é possível. E aí tem educação positiva com o marido, tem várias. Eu recebo, muita gente me manda esses memes aí da educação positiva que reflete um pouco da nossa falta de habilidade, de conhecimento para lidar com as outras pessoas de forma respeitosa, amorosa, harmoniosa, compassiva mesmo, né? Que vem da palavra compaixão, que é a base, né, da comunicação não violenta. Então, na comunicação não violenta, a gente tem muito claro que um elogio ele serve especificamente para algo muito eu já falei a palavra específica, mas é isso. São situações específicas em que a gente quer com o outro se conectar com ele, né? Então, seja filho, seja funcionário, seja cliente, ter uma forma de conexão que valorize, então, o impacto da ação que ele teve. Então, diferentemente da gente elogiar a pessoa assim, de uma forma, vamos supor, genérica. Você sei lá, você é muito inteligente. Nossa, parabéns, você é muito inteligente. Então, o que a gente faria quando a gente quer se conectar com o outro? Eu não quero, com o meu elogio, que a outra pessoa, então, né, como a gente faz com filhos muitas vezes, e às vezes até com um colega de trabalho, funcionário, enfim, a gente elogia ele para ele se manter fazendo aquilo, para ele continuar satisfazendo nosso desejo, a nossa necessidade, né? Então, por exemplo, o marido. Você é muito atencioso, como eu gosto que você seja assim, tão atencioso. Porque o que a gente está querendo, na verdade, é que ele continue tendo, né, esses comportamentos que demonstram atenção. Então, quando a gente vai elogiar uma pessoa, nesse exemplo, por exemplo, que eu tô falando com um parceiro, né, marido, mulher, sei lá, com quem você se relaciona, seria assim, olha, eu fico muito feliz quando você é atencioso comigo, quando você percebe minha necessidade, eu me sinto muito feliz com o que você fez. Então, por exemplo, você se lembrou, sei lá, de mim durante sua tarde de trabalho e me trouxe uma determinada lembrança, um quê? Uma coisinha. Então eu fiquei muito feliz porque eu sei que você se lembrou de mim ao longo do dia. Então, na verdade, o que a gente está querendo fazer com um elogio é demonstrar para a pessoa o impacto do que ela fez, né? Então, o movimento que ela fez, o comportamento que ela teve um impacto. E é isso que é o elogio dentro da comunicação não violenta. Ele não é um elogio só para a pessoa continuar fazendo aquilo porque de alguma forma a gente acha que aquilo é um bom comportamento. Então, existem várias formas da gente, muitas vezes, usar o elogio, que, inclusive, é a forma que a gente ouviu, viveu, aprendeu ao longo da nossa vida, né? Então, e repetiu. Então, não estou querendo aqui dizer que você nunca mais vai poder elogiar alguém, mas o convite da comunicação não violenta é que a gente perceba o que a gente quer com esse elogio, qual é a nossa necessidade e para que a gente está elogiando aquela pessoa, né? Qual é o impacto dela. Então, eu entendo quando alguém, a Ana Rosa entrou aqui e falou, Lid, você é incrível. Eu entendo que quando ela diz isso, é que de alguma forma o que eu faço tem alguma reverberação. Então, eu entendo que quando ela fala isso para mim, ela quer dizer assim, Lid, é importante isso que você fala. Se eu estiver errada, Ana, você me corrija. Mas eu consigo perceber
essas diferenças quando uma pessoa, por exemplo, me elogia. Nossa, você é muito trabalhadora, nossa, você trabalha muito, né? Você é rápida. Então, eu sei que a pessoa está querendo dizer, pela história que eu tenho, por entender de desenvolvimento humano, de, né, entender de relações, enfim, de comunicação em si, eu consigo perceber quando a pessoa está falando isso porque ela quer que eu continue sendo aquilo, e não porque aquilo de fato é algo genuíno. Então, dentro da comunicação não violenta, o que a gente vai sempre buscar é aquilo que é genuíno, aquilo que é verdadeiro, sabe? Aquilo que é uma apreciação do outro. Então, quando alguém escreve, né, quando alguém te manda algo nesse sentido, porque a pessoa aprecia aquilo, o impacto daquilo que você fez. Então, o seu comportamento, as suas escolhas, o seu modo de vida, tem de alguma forma alguma reverberação e não é algo para me manipular. Por exemplo, faz anos que eu não vejo a Ana Rosa e ela não teria nenhum motivo para usar um elogio de alguma forma para ela conseguir alguma coisa comigo. Então, percebam que a gente, dentro da comunicação não violenta, vai aprendendo a diferenciar, né, o que é um elogio que tem como uma segunda intenção uma manipulação para conseguir mais coisas e para se manter ali, sabe, tipo puxa-saco. Oi, Tina, boa noite, que bom que você chegou, Tina. Aqui tava um pouco chovendo um pouco, tava sem energia por um tempo, depois ficou oscilando, acho que agora tá tudo bem, né, Tina? Espero que esteja tudo bem aí onde vocês estão também. Você que tá aqui ao vivo comigo e depois, enfim, você vai assistir a gravação, não sei se vai estar chovendo, enfim. Mas nós estamos aqui hoje falando sobre os elogios dentro da comunicação não violenta. Então, quando a gente passa a estudar e acompanhar e seguir nessa jornada da comunicação não violenta, a gente vai aprendendo a diferenciar, inclusive, essas formas que a gente usa, então, a gente vai falar, né, na comunicação não violenta, da apreciação, né? Eu aprecio o seu trabalho, eu aprecio tal comportamento, eu aprecio a tua presença comigo, eu aprecio o seu interesse, eu aprecio a sua atenção. E a gente vai sempre olhando e melhorando, inclusive, o nosso vocabulário, para que aquilo que a gente esteja falando seja uma conexão com a outra pessoa. Então, por exemplo, no trabalho, né, muitas vezes passei por essas situações de ter pessoas que tinham comportamentos muito assim, que às vezes a pessoa fala assim, Lid, mas por que você falou isso para ela, né? Ela tá fazendo o que é a obrigação dela. Por exemplo, vamos supor, um profissional tem uma determinada função administrativa e ele faz aquela função administrativa e entrega né, e faz o que precisa ser feito. Então, ao final dessa entrega, né, é um hábito meu falar assim, olha, muito obrigada, você fez um trabalho enfim, dependendo do que foi, né? Então, você fez um trabalho excelente, você né, entregou no prazo, você foi muito atencioso, enfim, né? Fez um trabalho com excelência e tal. E aí a pessoa me fala assim, mas por que você faz isso? Principalmente quando eu vou falar com lideranças, né? Porque é a obrigação dele. E aí eu gosto de lembrar de quando a gente, não sei se era com vocês assim, mas quando a gente era criança, eu ouvia muito, né? Eu não cheguei a ouvir diretamente comigo, mas a gente ouvia, né, no nossos círculos. Acho que eu devo ter ouvido também na vida, não registrei exatamente assim. Que quando uma criança, né, ia bem na escola, eu ouvi assim meus pais falando algumas vezes, mas não registrei como algo negativo, né, que me traga algum tipo de trauma, por exemplo. Mas eu ouvia falar, você tirou nota boa na escola, não fez mais que a sua obrigação. Essa é a sua obrigação. Então, mesmo quando uma pessoa faz a obrigação dela, se é genuíno da minha parte reconhecer, e o elogio ele vem muito neste lugar de reconhecer aquilo que a pessoa faz. Então, mesmo quando a pessoa faz aquilo que é atribuição dela, aquilo que já era a obrigação dela fazer, é de bom tom que a gente reconheça esse trabalho. Não reconheça só para, né, ficar dando estrelinhas para a pessoa, esse elogio vazio, que é de uma forma manipulativa. Mas nós, seres humanos, como seres coletivos e interdependentes,
temos essa necessidade, é uma necessidade humana, né, de sermos reconhecidos pelos nossos pares. Então, quando eu elogio alguém que fez exatamente o que ela tinha que fazer, e ela não fez nada de diferente, fez aquilo que ela tinha que fazer e fez bem feito. Então, esse agradecimento, essa apreciação pelo trabalho dela, quando é genuíno, a gente vai lá e diz, olha, eu aprecio que você faz o seu trabalho com atenção, com cuidado, com comprometimento, e ponto. Quando eu pego uma pessoa, e aí é o falso elogio, né, que eu já vi muito gestor fazendo, pega uma pessoa que sempre, por exemplo, não cumpre horários, não cumpre prazo, e aí em algum momento que ela faz aquilo, e aí a gente volta lá para essa teoria da psicologia positiva que as pessoas usam de uma forma assim, eu não sei se é assim que é ensinado na psicologia positiva, mas o que eu vejo a pessoa usando olha, se ela fizer qualquer coisa que for um indício de alguma coisa boa, mesmo que você ache que não foi tanto assim, você vai lá e dá um monte de elogio nela. E eu acho que isso é muito vazio e é manipulativo e de alguma forma é agressivo com a outra pessoa, porque talvez você ache que não, mas a pessoa sabe que você está falando só para manter ali um status, né, da relação, só para manter ali, como quem diz, né, colocar panos quentes naquilo. Então a pessoa sempre chega atrasada, sempre faz uma coisa, sempre está descompromissada, sempre está negligente, e aí um dia ela faz diferente, aí você vai lá e super elogia ela. A pessoa até fica se sentindo meio falso, né, meio falsificada, enfim, ou percebe que você está querendo manipular para ela continuar fazendo. Então já vi isso de várias chefias. Nossa, você é muito trabalhadora, né? Você não mede esforço, você chega cedo e você sai tarde, é a primeira que chega, é a última que sai. E aquilo soar como, poxa, é isso que ela espera de mim, então eu vou continuar fazendo isso. Só que isso não é sustentável, né? Não se sustenta no longo prazo. Então, os elogios, essa forma de apreciar, também a gente pode olhar de uma forma mais compassiva, ou seja, que não é agressiva, que não é violenta, que respeita as nossas necessidades humanas básicas. Então, é importante que a gente entenda que essa apreciação do outro, ela é uma necessidade humana. Então, começa daí. Ela é uma necessidade, seja para o teu funcionário, seja para o teu cliente, seja para o teu filho, para o teu companheiro, companheira, para as pessoas da sua relação. Então, se algo que alguém faz para você ou para o ambiente de alguma forma impacta na sua vida positivamente, essa apreciação ela é super bem-vinda. Agora, o uso, né, como eu estava dizendo aqui, exagerado de elogios, né? Então, você tá linda, você é bonita, você fica muito bem com tal coisa. Então, fazendo com que a pessoa repita aquele comportamento, né? Na intenção de que ela repita, igual a gente faz com o animal. Que bonitinho, você trouxe aqui a bolinha, né? Você trouxe aqui a bolinha. Então, a gente está querendo, na verdade, fazer como eu poderia dizer com a pessoa? Deixar a pessoa num padrão automático nessa relação. Olha, isso aqui eu gosto disso, né? Que bom que você fez café para mim. Então eu tenho uma pessoa aqui que sempre faz café para mim e eu agradeço, porque o impacto de me trazer café, eu já falei aqui várias vezes, né? Café é a forma mais fácil de me agradar, de me deixar feliz e me deixar reconhecida, ou seja, sua presença importa. Quando alguém me serve um café, um bolinho de chuva ou uma sopa, já falei, são as 3 coisas, estou entregando tudo aqui. Então essas são as 3 coisas que significam para mim, né, para mim, Lidiane, que a minha presença ou a minha existência, ela tem uma significância para outra pessoa. Então eu sou reconhecida quando essas 3 coisas, não só isso, né, gente, mas essas são as que me arrebatam o coração. Então, mesmo que eu estiver brava, mesmo que eu estiver frustrada ou irritada com alguém, me ofereceu café, bolinho de chuva e sopa, eu vou repensar bastante a relação. Mas, brincadeiras à parte, existem os elogios também, né, que são essas formas, então, da gente usar uma palavra que parece positiva e que vai, nossa, mas por que se ofendeu, né? Eu tô falando bem da pessoa, mas você tá falando de uma forma que deixa a pessoa desconfortável, por exemplo, em que a pessoa sabe que não é real, em que a pessoa sente esse desconforto porque nem é tudo aquilo que você está falando. Então, se você já passou por isso, e aqui a gente tem algumas meninas, né?
Mulheres geralmente vão passar por isso muitas vezes na vida. Nossa, você é esplendorosa, e pessoas que nunca te viram começam super te elogiar, de repente, né? Porque a sua aparência física talvez tenha alguma interessância, vamos dizer assim. E a gente recebe muito isso ao longo da vida e a gente sabe quando isso não é genuíno e que é porque a pessoa está com alguma outra intenção, que não é de ser amistoso, né, não é de ser um parceiro, mas, né, de conseguir outras coisas, inclusive uma aproximação que em outras situações seriam meio indevidas. Então, quando a gente também usa o elogio só para querer agradar a pessoa, e eu vou agradar ela muito, para daí ela me dar um voto de confiança, isso também pode não parecer, mas é algo agressivo, é violento. Então, eu tô querendo dizer aqui, né, as pessoas que me acompanham e me seguem, eu entendo que não são pessoas que estão saindo batendo em ninguém aí, assim como eu também não. Mas muitas vezes a gente usa as nossas palavras, e quem nunca, né, usou com um filho, com alguém próximo, um elogio só para agradar a outra pessoa, mesmo que aquele elogio não fosse real. Então, quando a gente usa, né, de ferramentas, né, de recursos que não são genuínos, isso distancia a relação. Isso desconecta, não conecta, a gente acha que conecta. Então, com filhos, isso é extremamente comum. Você começar a ter comportamentos, né, e falas só para agradar o filho ou para ele, de alguma forma, fazer aquilo que você está querendo que ele faça, que ele repita aqueles comportamentos, mas que não é algo genuíno, que não está partindo, né, quando a gente fala genuíno, que não está partindo da essência do que você acredita. Então, como é que a gente vai fazer para não correr esse risco, né, de ser deselegante com a pessoa? Eu uso muito essa palavra, principalmente para ensinar minha filha, meus filhos, né, sobre comportamentos. O que é elegante e o que não é elegante. O que é adequado, o que é inadequado. Então, para você não correr o risco de tecer alguma fala para uma pessoa que se torne inadequada para ela, é só fazer a seguinte reflexão. Isso que eu estou dizendo aprecia o impacto daquilo que a pessoa faz para mim? Então, o impacto do que ela causa em mim é o que eu estou querendo dizer? Ou eu estou fazendo, ou o que eu vou falar para ela é só para de alguma forma só agradar ou, de novo, manipular aquela pessoa para que ela continue fazendo aquilo que eu quero que ela faça? Então, essa reflexão, ela é importante para qualquer relacionamento que a gente tenha. Porque às vezes, né, você vai fazer isso com filhos pequenos e a gente aprendeu, né, eu mesma aprendi durante a faculdade, né, quando a gente cuidava das questões da puericultura e do crescimento e desenvolvimento, que o reforço positivo, ele faz com que a pessoa se mantenha naquele comportamento que a gente está achando que é bom. Mas olhando hoje para o reforço positivo, que era, né? Ah, que bom que você fez isso. Ah, que bonito. Ou, inclusive, eu já falei aqui em uma live nessa questão da gente reforçar comportamento somente pela estética, né? Pelo bom, bonito, feio. Traz pra gente também um esvaziamento da relação, né? Porque se tudo que a gente tem de melhor são as palavras que se referem a uma estética, né? E estética é algo que a gente criou, ela não é natural do ser humano, você é mais bonito, você é mais feio, é algo que a gente criou como um julgamento de um padrão estabelecido como bonito ou feio, né? Então, se é só isso que a gente tem para oferecer, acho que a gente tem muito espaço ainda para a gente crescer e melhorar no nosso repertório. Mas, então a gente vai buscar com qualquer relacionamento a verdade, aquilo que conecta, aquilo que é genuíno, aquilo que é em essência, aquilo que daqui muitos anos vai continuar real, verdadeiro, né? Não é algo que você fala, fiz tudo aquilo, falei tudo aquilo para a pessoa e olha o que deu, né? Então, é quase como se a gente... Olha lá as meninas se encontrando aqui, Tina e Duane, Preta Duane. Saudade de vocês também, meninas. Então, por exemplo, essas meninas aqui, que eu acabei de falar o nome, fazem um trabalho, né, espetacular. E o espetáculo do que elas fazem é porque elas impactam as pessoas de uma forma tão generosa que não tem como qualquer pessoa que veja o que elas fazem não considerar isso algo espetacular. Então, o impacto do que elas fazem traz as pessoas para serem vistas, ouvidas, valorizadas e reconhecidas. Então, eu reconheço.
o trabalho que elas fazem e que lá, alguns anos atrás, elas disseram um sim para esse trabalho e fazem e impactam a vida de muitas pessoas, além da própria vida delas, que eu conheço um pouquinho também. Então, isso é uma forma de reconhecer o trabalho do outro que não é manipulativo, né? Que não para que, na verdade, preencha esse ego, né? Preencha essa nossa satisfação que a gente tem quando ouve um elogio, mas que possa deixá-las sabendo o que para mim é verdadeiro, o que é real e genuíno. Que o que elas fazem é um trabalho muito espetacular mesmo. Essa palavra, não consigo encontrar outra. Porque quando a gente se dispõe a impactar o outro de uma forma generosa, humana, ouvindo, acolhendo, né? Que mais de bonito pode ter numa ação do que impactar dessa maneira? Então, quando a gente fala de elogios, né? E eu queria deixar isso aqui registrado, se em algum momento você precisar, tiver com essa necessidade, né, eu quero elogiar alguém, eu quero apreciar o trabalho de alguém, que você se lembre disso, né, que você aprecie o impacto daquilo que a pessoa causa, né, então quando ela faz algo para alguém, o que ela causa, né, ou então às vezes não é fazer, é o não fazer também, por exemplo, uma pessoa que te ouve sem te interromper. E a gente às vezes vai falar assim, vai falar para a pessoa, você né, mudou minha vida, você fez muito por mim, mas qual foi o impacto? Eu sempre tenho tido esse hábito, né, de perguntar, mas o que foi bom, né? Qual é o impacto? E aí a pessoa fala, olha, você deixou eu falar sem eu ser interrompida, você suportou quando eu chorei, né? Sem querer me falar para de chorar ou deixa de chorar. Então, coisas nesse sentido que não é para que a pessoa se sinta comparada com outras que fez ou não fez determinada coisa, ou essa apreciação é de fato aquilo que a pessoa faz para você especificamente, né? Ou para os outros, ou ainda de alguma forma impacta o ambiente. O quanto de positivo é aquilo, né? O quanto de ecológico, e o ecológico é aquilo que é bom para mim, para o outro e para o ambiente. Então, por exemplo, coisas que a gente muitas vezes não percebe, né, que é manipulativo, porque nós geralmente estamos nos comunicando e nos relacionando de uma forma inconsciente, automática. Então, você aprendeu assim, né? Você viveu assim, você faz assim, você vê as pessoas, né, fazendo assim, e aí isso tem alguns riscos. Eu até coloquei lá, quais são os perigos dos elogios? Nossa, será que um elogio pode ser perigoso? Então, por exemplo, existem alguns riscos dos elogios que é causar dependência emocional. Então, a pessoa não consegue ter nenhuma atitude, não consegue fazer escolhas, não consegue decidir, né, tomar decisões, porque ela está sempre dependendo de uma avaliação externa. Porque se ela passou a vida inteira, né, e se até hoje ela é habituada a sempre precisar de uma validação de alguém, a sempre precisar desse elogio, né, esse elogio que eu estou falando entre aspas, que valoriza apenas a palavra em si, a pessoa não consegue, né, sair desse ciclo, né, desse ciclo vicioso que eu faço algo, alguém valida, eu repito, eu faço algo, alguém valida, eu repito. E eu tenho certeza que nenhum de nós quer, de forma consciente, ser dependente emocionalmente do outro. Até porque no curso, e aqui eu já falei algumas vezes essa relação da dependência, independência e interdependência. A dependência te coloca num lugar de inferioridade, né? Muitas vezes num lugar, inclusive, de humilhação, né? Porque você está sempre dependendo de alguém. Um outro risco que é comum de pessoas que são educadas ou vivem, né, nesse reforço do elogio é o controle disfarçado. Então, se eu quero que uma pessoa, eu até falei isso, né? Se eu quero que uma pessoa faça algo por mim, então eu fico alimentando ela, né, aquele reforço positivo daquilo que ela está fazendo, porque eu quero de alguma forma controlar, né? Eu quero que ela consiga repetir esse comportamento muitas vezes para o meu bem-estar. Nem me importa se está sendo bom para ela,
e se está sendo bom para o ambiente, mas desde que esteja sendo bom para mim. Então, essa é uma forma de controle. Então, cuidado com essa relação, por exemplo, seja no seu local de trabalho ou na sua vida, de que desses elogios que vêm muitas vezes até fora de hora, sem um comportamento aparente, né? Porque muitas vezes é uma pessoa tentando, porque ela tem essa necessidade de controle, de controlar os seus comportamentos, né? E perceba se você também não faz isso nos seus ambientes e com as suas pessoas, porque você deseja que elas continuem repetindo aquele comportamento, então você continua elogiando e não apreciando o que elas fazem, e inclusive quando elas escolhem não fazer, né? Muitas vezes a gente só elogia, só aprecia quando a pessoa está fazendo aquilo que está sendo positivo, mas quando ela escolhe algo que é diferente da minha expectativa, será que eu consigo apreciar? Consigo apreciar a possibilidade dela também conseguir dizer não? A gente também já falou sobre isso aqui algumas vezes, tem algumas lives aí, e também tem dentro do curso, então se você também estiver interessado em saber mais, entra aí no curso de extensão universitária com o reconhecimento do MEC, que a gente vai falar disso voltado para o ambiente de trabalho com mais especificidade, mas é claro que reverbera para o nosso cotidiano e para a nossa vida pessoal, e tem algumas aulas específicas para a vida, né, para as relações sociais também. Outra coisa que o elogio faz, e que parece elogio, mas é algo que é extremamente violento, eu já falei também algumas vezes aqui, se você já me acompanha, talvez você até saiba, que são as comparações, né? Então, quando você compara alguém usando um elogio que eleva uma pessoa e ao mesmo tempo rebaixa a outra, isso também é violento. Já falamos algumas vezes sobre isso aqui. Quando eu quero, de alguma forma, apreciar alguém, um comportamento, uma atitude, uma forma de ser, enfim, uma ação que a pessoa tenha tido, eu não preciso comparar essa pessoa a outra pessoa, porque pessoas não são comparáveis, pessoas são únicas, exclusivas e singulares. Então a gente compara objetos, né? Essa caneta é melhor do que a outra caneta, né? Então, isso aqui é até um lápis, mas enfim. A gente compara objetos, coisas. A gente não compara pessoas, porque pessoas são únicas. Como é que a gente vai comparar uma coisa que é único? Que só existe um. Você vai comparar com o quê? Então não existe parâmetro para comparação. Muito escuro, inclusive. E agora voltando. Vocês estão aí ainda? Eu caí? O que aconteceu, gente? Me conta se vocês ainda estão aí. Será que eu fui derrubada? Tô aqui? Ah, Tina, obrigada. Porque apagou tudo aqui, ficou tudo escuro, acabou a energia, mas voltou. Bom, vamos... Ah, obrigada, meninas, obrigada. Que bom que vocês ficaram aí. Então, tá normal? Ah, que bom, nossa, ficou tudo tão escuro aqui. Então, pra gente ir já, né, pros nossos finalmente aqui, antes que a energia acabe de vez mais uma vez, a gente pode ter esse cuidado em não comparar as pessoas usando isso como uma forma de elogiar, porque inclusive pode ser muito desconfortável, inclusive para a pessoa que recebe o elogio, quando o que ela está sendo comparada com alguém que coloca a outra pessoa em situação de rebaixamento ou de inferioridade, ou até muitas vezes de humilhação. E isso serve para funcionários, para colegas de trabalho, para filhos, para as relações sociais e para tudo que e para todas as pessoas que a gente convive, né? Então, esse cuidado, então, os perigos desse elogio, né, que ele é de forma automática, desse padrão automático, ele pode trazer todos esses perigos para a gente. E até acendeu um negócio aqui que estava apagado, que é um pisca-pisca, gente. Como é que apaga isso? Ele ficou aceso aqui do meu lado. Vocês viram? Ou não viram? Então, meninas, hoje eu quis trazer essa questão dos elogios, né? Pensando que muitas pessoas me perguntam sobre isso e como a gente pode se comportar, então, pensando dessa forma não violenta, porque quando a gente faz isso, a gente gera desconforto e a gente gera desconexão e a gente está descompassado com as pessoas, e é por isso que muitas vezes um ambiente começa a se tornar tóxico quando a gente tem esse tipo de comportamento. Então, é alguém, por exemplo,
um colega, um chefe ou uma pessoa que está próxima a você que sempre usa da comparação. Ficou quase Natal aqui mesmo, Tina. Que usa da comparação para, de alguma forma, ser beneficiado, né? Ter você sob o controle, ter esse retorno para a pessoa, né? Mas aquilo não é genuíno. Então a gente pode sim apreciar as outras pessoas e isso ser genuíno, desde que a gente tenha esses conceitos, né? E faça isso de forma consciente. Então, quando isso acontece, a gente pode melhorar as nossas relações, a gente pode se conectar mais com as pessoas, porque, inclusive, é assim que a gente vai evoluindo com as nossas relações e vai construindo ambiente seguro, vai construindo relações emocionalmente seguras, estáveis e amadurecidas. Quando o que a gente pode falar para outra pessoa é uma escolha genuína, verdadeira, não é algo, né, padronizado, que só porque sim ou só porque a gente está querendo de alguma forma manipular o outro. Então, sobre os elogios, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Na verdade tem mais, né? Mas o meu roteiro apagou aqui mais uma vez. Bom, eu quase nunca sigo o roteiro mesmo, então já estou até habituada a não ter o roteiro aqui na mão quando eu gostaria que ele tivesse. Mas eu quero aproveitar também e convidar você que ainda não é aluno, você que ainda não entrou nessa jornada da comunicação não violenta, para que, se isso fizer sentido para você, você entre. O curso de extensão universitária está aberto. Precisa ser universitário, Lid, para entrar no curso? Não, ele é um curso aberto, né? Então pode ser pessoa que tem universidade, pessoa que não tenha, enfim, né? Não tem um pré-requisito básico, desde que você tenha aí uma internet para me acompanhar e entre no curso, você inclusive vai receber uma certificação reconhecida pelo MEC, para você colocar no seu currículo, levar na sua próxima, né, no seu próximo trabalho, de repente até procurar uma área nova de trabalho, não sei o que você faz, o quanto isso pode impactar você. Então eu procurei essa parceria, né, com a universidade, para que as pessoas que me acompanham aqui queiram estudar a comunicação não violenta, tenham também essa forma de reconhecimento, né, um reconhecimento oficial desse curso. Então, um curso que tem 15 horas de duração, ele é totalmente online, não tem encontros presenciais, e quem quiser pode participar dos encontros ao vivo, como o que a gente teve ontem, né? E a gente vai ter todas as terças-feiras até o final do ano, até antes de encontrar o Papai Noel, depois mais um pouquinho em janeiro, mas também, Lid, quero só acompanhar na hora que eu quiser, né? Quero fazer no sábado, no domingo, que é a hora que eu tenho tempo. Então são aulas de 1 hora de duração, e a gente vai ter 15 aulas. Dentro dessas aulas tem exercícios, tem, né, exemplos práticos de como você construir, né, um reconhecimento seu, né, de quem você é, em primeiro lugar, esse autoconhecimento, através da comunicação não violenta, através de perceber os seus sentimentos, as suas necessidades, de, claro, aprender sobre a técnica da comunicação não violenta de fato, né, e usar isso como uma maneira de ser na vida, né, para todas as suas relações no trabalho. Então, lá a nossa busca, né, dentro do curso é para a cultura de paz, como é que a gente constrói a cultura de paz dentro da escola, né, dentro do nosso local de trabalho, dentro da nossa casa. Então, quem tiver interesse, né, entra no link da minha bio, lá tem o link para você fazer parte do curso. O acesso vai ser por 1 ano, né? Então você vai ter acesso por 1 ano. Todos os materiais vão ficar disponibilizados, você baixa. Então, por enquanto você quiser, os materiais estão com você. E as aulas, todas as aulas ficam por 1 ano. Então, em 15 horas, aí depende do seu volume de estudos, né? Quanto que você consegue estudar por vez, mas a ideia é que você faça isso como um processo. Então, no máximo em 3 meses você consiga já terminar o curso, ter a sua certificação, e mais do que isso, né, para mim o mais importante é que você consiga aplicar os conceitos da comunicação não violenta na sua vida, no seu trabalho, nas suas relações familiares, nas relações sociais, e que a gente seja, então, semeadores da cultura de paz e da não violência, né? Quando a gente faz essa escolha, quando a gente opta pela não violência,
violência, a gente não está abrindo mão da justiça, daquilo que é o correto a ser feito, daquilo que é valor, daquilo que é necessário, né, enquanto sociedade, enquanto a nossa forma de vida com regras e com correções e com coisas que a gente precisa, né, enquanto sociedade, fazer escolhas. Então, a comunicação não violenta não é para você ser boazinha, não é para você carregar todo mundo nas costas, não é para você passar a mão na cabeça de ninguém, mas é para a gente construir uma cultura onde a violência não tenha vez, onde a violência não seja aceita, porque se a gente aceita a violência de alguma forma, com algum tipo de vida, em alguma medida a gente aceita todas as formas e todos os tipos de vida que em algumas situações sim a violência pode acontecer. E eu acredito de verdade que a gente consegue, né, enquanto humanidade, fazer escolhas diferentes para que a gente não precise, né, da violência de alguma forma para conseguir aquilo que a gente, né, conseguir viver então essa ecologia nas relações. Então, se faz sentido, né, para você, se você quer, entra lá no link da bio, me manda mensagem. Quem já é aluno tem uma condição especial, então se você já é aluno de algum curso meu, tem como a gente fazer uma condição especial para você também conseguir, né, a sua certificação, se isso for importante para você. E aí aqui voltou, gente. Deixa eu só ver aqui nas minhas anotações se tinha alguma coisa que eu gostaria de falar. Acho que eu falei tudo. E eu quero desejar boa semana para você. Lembrando que toda quarta-feira eu tô aqui, então se você tem alguém que talvez você pense, nossa, essa pessoa acho que vai fazer sentido para ela isso que a Lidy fala. Manda para ela conhecer o perfil, para ela entrar, para ela aproveitar aqui as lives. Toda quarta-feira eu trago algum assunto, eu trago algum tema dentro da comunicação não violenta para a gente poder crescer, para a gente poder se conhecer melhor, saber como a gente pode ser diferente no mundo, né, daquilo que a gente aprendeu e daquilo que a gente vive. Então é importante que a gente se mantenha próximo às pessoas que pensam como a gente. Então, se você pensa, né, que a gente pode escolher a não violência em todas as situações, que a gente tem capacidade, habilidades, recursos e ferramentas para resolver as nossas tretas, né, para resolver os nossos conflitos de forma respeitosa, digna, né, então a gente vai, de alguma forma, amadurecer e, de fato, construir cultura de paz. Então, boa noite. Quem está chegando agora, vai já, se tudo der certo aqui com a internet, eu disponibilizo a gravação para que você consiga acompanhar aqui, porque a gente já está finalizando, né? Lembrando que, só finalizando, né? Toda a apreciação que é genuína, ela faz com que o ambiente seja enriquecido. Então, quando a gente pode reconhecer alguém, quando a gente pode olhar para o outro e fazer essa apreciação do impacto que as ações que aquela pessoa causa na gente, isso só constrói ambiente. Próxima quarta-feira, e se tiver novidades eu vou postando aqui para vocês ao longo da semana. Então, toda quarta-feira às 18h30 estou por aqui, tá bom? Então, boa noite e muito obrigada pela presença de vocês.